Seu sonho é entrar no setor de segurança pública? Então seja bem-vindo ao Tá na Mira Degrau, onde toda semana a gente traz um especialista para poder tirar todas as suas dúvidas sobre várias áreas e setores diferentes. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a preparação física para o concurseiro que precisa aguentar longas horas de estudo e também conciliar com a preparação para o TAF, que a gente sabe que é necessário na área de segurança pública. E para falar sobre esse assunto, quem está aqui comigo hoje é Fábio Azevedo, ele que é professor de educação física e instrutor, ajuda vários concurseiros ali a conseguir a sua aprovação. Muito obrigada, Fábio, por ter aceitado o nosso convite para participar aqui com a gente. Eu é que agradeço. Se eu puder ajudar, estou à disposição. É isso, os concurseiros precisam de ajuda, a gente sabe disso. A gente está junto. Além da parte teórica, eles ainda precisam conciliar essa parte de física, alimentação e várias outras coisas. Perfeitamente, até porque eu fui concurseiro também, então eu sei como é que é essa rotina. É puxado. Eu queria iniciar, a gente sabe que exercício físico é indispensável para todo mundo, né? Claro, não pra só vida. Concurseiro, mas todo mundo deveria praticar atividade física. Mas focado no concurseiro, como que a atividade física ela pode ajudar ele a estudar melhor, ou absorver melhor o conhecimento, a ter mais disposição para estudar? Uma atividade física, ela de média intensidade, a leve, né, de média para baixo, ela é ideal para o concurseiro que está se preparando. Às vezes um concurso que nem abriu ainda, então ele fica às vezes 1, 2, 3 anos ou até mais aguardando. Então se ele ficar esse tempo todo sem fazer uma atividade física, a saúde dele vai declinando. Então se ele fizer uma atividade de leve a moderada, o que seria uma atividade de leve a moderada? É aquela atividade que você faz e consegue conversar enquanto realiza a atividade. Quando você continua fazendo a atividade e você já começa a falar com um pouco mais de dificuldade, chegou no médio. Então é daí para baixo. Porque se você não conseguir falar, você está numa intensidade muito alta de atividade, não é recomendado. Porque o benefício é grande. Quanto maior a intensidade da atividade física, maior o benefício. Mas o risco também é grande. Dele ter uma lesão, e para quem está se preparando para um concurso, se ele se machucar, não é indicado, ele vai acabar perdendo o concurso. Mas o ideal, de uma forma geral, é ele procurar um profissional que possa prescrever um treinamento para ele regular, começando de pouca intensidade, bem leve, e chegando no máximo à média intensidade. O que isso vai mudar na rotina dele? Primeiro, ele vai ter mais disposição, porque com a atividade física, principalmente a atividade física aeróbica, é aquela ininterrupta por mais de 10, 15 minutos, ela aumenta a capilarização. O que eu quero dizer com isso? A gente tem, cada corpo humano, pode ser até parecer bizarro, né? Cada corpo humano tem em torno de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, dá 4 voltas na Terra. Só que, parece uma coisa assim, pô, isso é mentira, eu não vim aqui para contar mentira, né? Isso é sabido dentro da ciência da saúde. Só que muitos desses caminhos ficam lá inertes, fechados, e a pessoa às vezes passa uma vida inteira e aquilo não funciona nunca. Quando você faz uma atividade física, esses caminhos vão abrindo. Então você tem uma capilarização maior dentro do corpo, isso aumenta a chegada do oxigênio, aumenta a chegada dos nutrientes, remove os dejetos de degradação do próprio corpo, renova as células do corpo a cada 7 dias totalmente. E por que isso é bom? Isso é bom porque o funcionamento gastrointestinal melhor, funcionamento físico melhor e o que o mais concurseiro quer, que é o funcionamento neurológico melhor. Capacidade de concentração, atenção, sono melhor, ele consegue captar mais a informação sem ansiedade, ele tem mais autoconfiança. Se eu fosse falar aqui com você dos benefícios da atividade física, pô, ia ficar aqui dias. E é sabido, né? Eles sabem disso, você sabe disso, eu sei disso. Então é muito comum as pessoas deixarem para aquele último momento, quando faltar um mês para a prova, eu largo do emprego, começo uma atividade física e caio para dentro. E aí um mês, né? Quando a gente fala de mudança fisiológica, mudança de estado físico de uma pessoa, um mês você não está falando nada. Principalmente se a pessoa tem 30 anos. Então ela viveu 30 anos num comportamento. Em um mês ela vai mudar esse comportamento? Vai mudar alguma coisa na vida dela? Não, ela vai levar pelo menos mais 30 para chegar no patamar que deveria estar com os 30 se ela fosse uma pessoa ativa. Mas assim, é o poder de convencimento, né? O poder de convencimento, ele vem a partir do argumento. Então, o argumento que eu estou te dando, inclusive um estudo que eu pesquisei há muitos anos atrás, quando eu comecei a dar aula
em concurso público na década de 90 do século passado. Não vou nem entrar nesse detalhe que vai denunciar a minha idade aqui. Mas eu pesquisei sobre isso e grupos de alunos que se preparavam para um concurso e faziam atividade física regular e grupos de alunos que só estudavam, não faziam atividade física, quando foi comparada a aprovação, ela foi 50% maior naquele grupo que fazia atividade física regular e estudava para o concurso. Entendi. E focando nesse aluno, né, nesse concurseiro que inicialmente ele está focado no bem-estar dele, ter uma qualidade de vida melhor e melhorar a rotina dele de estudos, porque às vezes, é o que a gente estava falando, né, o concurseiro ele fica muito tempo sentado, dor nas costas, dor no lombar, dor no pescoço. Então, se ele está focando apenas nessa qualidade para ele conseguir passar mais tempo estudando ou a quantidade certa de tempo ali, mas sem todo esse desconforto. Tem uma categoria de exercício específico para isso? Tem. Os exercícios posturais, né? Os de pilates, os exercícios de alongamento, os exercícios aeróbicos, eles estão relacionados a isso. Lembrando que é sempre de leve a moderada intensidade, a média intensidade. Uma coisa interessante para o concurseiro que estuda, né, ficar longos períodos na mesma posição, e às vezes uma informação que ele não tem. Se você fica 1 hora sentado, a pressão intraabdominal ela aumenta, porque é uma posição que contrai o abdômen. E o músculo da respiração principal, o diafragma, ele trabalha para baixo. Quando eu inspiro, ele empurra esse conteúdo abdominal para baixo para aumentar o espaço da cavidade torácica e o ar, por variação de pressão, ele entrar. Só que quando eu estou sentado, eu aumento muito a pressão intraabdominal. Então o diafragma, ele trabalha com dificuldade. Se tirar uma foto do teu cérebro, depois de 1 hora sentado estudando, ele está com o palmo de língua para fora, meio que pedindo arrego. Sabe aquele peixe fora d'água, né? Por isso que os tempos de aula são de 50 minutos no mundo inteiro. Porque 50 minutos você tem que levantar. Você pode botar até no teu computador, no celular, no relógio, para de 50 em 50 minutos ele te dá um start. Levanta, pega uma água, vai ao toalete, volta, faz o sangue circular. Porque para baixo, além da gravidade ajudar o sangue a descer, o coração também bombeia para a esquerda, para cima e para baixo. Para voltar o sangue, eu preciso da panturrilha. O coração de baixo para cima é a panturrilha. A safena passa no meio da panturrilha. Então, quando a panturrilha massageia a safena, ela ejeta o sangue de volta para cima. E tudo que o ser humano quer para a saúde é melhorar o retorno venoso. Porque isso facilita muito o funcionamento neurológico. O cérebro ele não é total flex, ele trabalha com glicose. Então, você tem que estar alimentado e o fluxo de sangue chegando o tempo todo para poder levar o nutriente, para poder levar o oxigênio e também para remover tudo que vai gastando, né? Porque quando a gente usa alguma coisa do nosso corpo, o processo ele é catabólico, ele é de destruição celular. O músculo, inclusive, por isso que dói, né? Fazer exercício inflama, porque se destrói o músculo. E aí no processo anabólico, que é a hora que você vai dormir, aquilo reestrutura. E quanto mais você cria essa balança, o maior vai ser a fase anabólica, e aí você melhora teu cérebro, melhora teu músculo, melhora no teu corpo, tudo de um... Assim, é claro que é doses homeopáticas, né, com a regularidade. Aí eu falo em torno de 12, 15 semanas, você já consegue perceber bem a mudança. Uns 3 meses aproximadamente. Entendi. Você falou sobre a questão da inflamação, né? Tem algumas pessoas que quando iniciam a atividade física, elas sentem muitas dores no corpo por conta de estar acostumada com um padrão, e aí ela rompe esse padrão, tenta fazer atividade física, às vezes exagerado, né? E aí ela sente muita dor. E por conta disso acabam tomando analgésicos, medicamentos para tentar aliviar e conseguir seguir nessa rotina. Às vezes funciona, às vezes não. Mas isso prejudica a atividade de alguma forma? Bom, o primeiro ponto é que ninguém deve tomar remédio sem orientação médica, né? Primeiro ponto. Sabe que não é assim que funciona, mas o primeiro ponto é esse, porque às vezes você acha uma coisa, não é outra coisa. Sim. E eu tenho lá no meu grupo de treinamento, que a gente faz o treinamento regularmente, muita tibialgia, que é aquela famosa canelite, por conta do impacto sobre o solo, né? O treinamento. Então, o que eu vou te dizer para você, comparando assim com a área da saúde, a área médica, porque o médico é do tempo de Hipócrates, a educação física é de 98. Então, a gente está falando de uma atividade muito jovem. Então, se descobrindo coisas ainda sobre atividade física. Vem crescendo, vem ganhando espaço, mas ela é muito jovem se você comparar com a medicina. Então, eu sempre comparo para você ter uma lógica na hora de pensar. Imagina que o medicamento tem uma dose, de 12 em 12 horas um comprimido, ou um comprimido a cada 24, um comprimido de 500 miligramas. Você tem que tomar aquela dose para o negócio funcionar. Se for a mais,
faz mal, se for a menos, não faz efeito, enfim. O exercício é exatamente isso. É a dose que está no charme da prescrição. Porque quando as pessoas falam assim, não, já sei malhar. Tá, você sabe fazer o movimento, até porque Deus deu o movimento para a gente fazer, né? Então, o movimento, todo mundo sabe fazer o movimento. O que eu estou te falando é a dose. Qual é a carga? Quantas vezes? Ah, não, 3 de 10. O 3 de 10 é cabalístico. Quer dizer que se fizer 3 de 9 não funciona, 3 de 7 não funciona. Primeiro você tem que saber teu objetivo. Ah, o meu teste físico é de resistência muscular localizada? Eu preciso de força? Eu preciso de hipertrofia? Para cada tipo existe uma prescrição, existe uma dose recomendada. Para cada tipo de pessoa existe uma dose recomendada. Se a pessoa tem um histórico motor, ou é um sedentário, se a pessoa está muito pesada, se é negro, se é branco. Existem variações absurdas dentro da fisiologia que interferem na hora de você prescrever um exercício. Então é isso que as pessoas pecam, porque elas acham que é só fazer, aí as dores aparecem, elas se automedicam, às vezes dá certo, mas pode dar errado. Entendi. Nossa, é interessantíssimo isso. Da questão da variedade, né, de opções que você tem para poder tomar a medicação de forma correta. E realmente quem pode fazer isso é apenas o médico. Exatamente. E aí voltando a comparar com a medicina, o profissional de educação física não é tudo igual. Se você quebra a perna, você não vai no cardiologista, você vai no ortopedista. Está com problema neurológico, você não vai no cardiologista, você vai no neurologista. Então, o profissional de educação física, que é especializado nesse tipo de trabalho, ele tem recurso para prescrever. Se for uma natação, aí o profissional de natação. Tem muito concurso que cobra natação. O concurso do bombeiro, que teve recentemente aí, foi até final do ano passado, foi uma loucura, porque a prova terminou, 10 dias depois era teste físico. E o concurseiro, aliás, minto, o resultado da prova, porque o concurseiro ele não espera só a prova para começar o exercício físico, ele espera sair o resultado. Então, muitas das vezes não, nunca dá tempo do resultado até o dia do teu teste físico. E às vezes ele passa na parte, vamos colocar assim, mais difícil. É a hora que dói o coração da gente. Varia muito, né, de perguntas, de opções e... Apliquei teste físico 20 anos para concurso público. Eu fui aplicador mais de 20 anos, na verdade. Então, você reprovar uma pessoa que tu sabe que estudou ali anos, porque faltou um abdominal, faltou 50 metros numa corrida, 5 metros numa corrida. Aí eu digo assim, eu nem reprovei, né? A pessoa se reprova. É muito triste e tem tantas nuances, Yasmin, que tu vai achar assim, não é possível que tem gente assim. Eu sempre perguntava, todo mundo treinou, tranquilo, fica calmo, ninguém quer reprovar você, vamos fazer aqui o que está no padrão do edital e vai dar tudo certo, beleza. Aí a pessoa ia lá para fazer uma flexão e extensão do cotovelo, abaixava e não levantava, nenhuma. Treinou ou não treinou? Ah, pô, sabe o que foi? Porque eu tinha vergonha de ir para academia porque eu não sabia fazer. Aí eu falei, ué, mas se você tem vergonha de treinar porque você não sabe fazer, quando é que você vai aprender a fazer se você não for lá? Olha que tipo de raciocínio do aluno, lá do concurseiro. E isso não é uma vez só que eu vi não, tá? Recentemente eu escutei isso de novo. Ah, professor, ela não está vindo treinar não porque ela não consegue fazer? Aí ela está tentando em casa primeiro para depois vir treinar. Não faz sentido nenhum isso. E são os erros que acontecem aí, acaba que o aluno se reprova no teste físico por conta dessa ignorância. Alguns dizem que é vergonha, né? Timidez. Não sei. E essa resposta eu não tenho. Eu não sei te dizer por que a pessoa espera chegar o dia do teste físico para descobrir que ela vai ser reprovada. Já fez tanto. Caminhou uma jornada tão longa já. Exatamente. Fábio, tem concurseiro que está iniciando, né? O tempo todo a gente tem novos alunos que decidiram seguir essa carreira, né? Seguir a carreira do setor público. E às vezes ele fica um pouco perdido ali, falta informação. Eu queria que você explicasse o que é o TAF e qual a importância dele na área de segurança pública. Bom, o teste físico é óbvio que ele não é cobrado em todos os concursos. Né? Normalmente é dentro da área dos militares das Forças Armadas, as forças auxiliares, né? Bombeiro, polícia, a polícia civil também, Correios tem teste físico, Conlurb tem teste físico. Então, por que tem o teste físico? Tem o teste físico porque são atividades que preconizam que a pessoa tenha um mínimo de capacidade física. Então, os testes são ajustados a essa necessidade da instituição. E, normalmente, os índices são mínimos.
né? O que tem um índice mais chatinho é a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. São os testes físicos que são mais puxados. Assim, mais grau de dificuldade, né, intensidade, enfim, as distâncias, por exemplo, um salto 2,15 metros, então são mais exigentes com relação ao teste físico. Mas os demais não, a atividade é mínima. E a gente descobre, como eu estava dando exemplo do concurso do bombeiro ano passado, eu estava indo lá ver, de cada bateria de 100 alunos, 7 passavam. De 100, 7 passavam. E aí teve um problema lá com a banca organizadora, teve aluno que caiu, já estava de noite o teste físico, teve um que caiu, quebrou a perna, tinha corda, aí o aluno, a corda arrebentou, soltou, ele não aguentou segurar, se machucou, quebrou o braço. Enfim, foi um Deus nos acuda, finalzinho do ano passado, esse concurso do bombeiro. E aí você me pergunta assim, pô, Fábio, mas eu quero fazer prova para o bombeiro, ou quero fazer prova para qualquer outra dessa que exige o teste físico. Quando que eu tenho que começar a me preparar? Ontem. Já tinha que ter nascido fazendo exercício para você se preparar, porque a dor é menor. Você tira esse problema. O concurso ele tem tanta coisa na cabeça dele. Aí vem exame médico, aí tem psicotécnico, pô, aí tem inspeção de saúde, aí tem um montão de coisa. Tem concurso que tem prova prática de especialidade, como é o caso da aeronáutica. Então tem tanta coisa na cabeça dele que o teste físico poderia não ser um problema para ele se ele tivesse começado antes, tudo com calma. E aí quando vem me procurar, muitas das vezes faltando 30 dias, faltando 10, eu nem aceito mais, né? Eu falo assim, pô, filho, infelizmente eu tenho um número, né, limitado de alunos, porque eu acredito que eu não consigo atender com qualidade muita gente. Por mais que eu tenha 1, 2, 3 auxiliares, eles não são eu, né? Então eu estou de olho, eu tenho recurso, eu sei como faz, e aí eu separo grupos que estão melhores, grupos que estão piores, e a gente vai melhorando junto, muda os horários, mas se eu tiver 200 pessoas, eu não consigo atender essas pessoas. Então eu separo para que a pessoa tenha um atendimento relativamente individual. Por que relativamente individual? Porque o atendimento individual é separado, né? E é muito caro. O concurseiro a gente sabe que não é um cara que está com dinheiro para ficar pagando o atendimento individualizado, apesar de alguns me procurarem separadamente, falar, não, eu quero você separado. Só que eu já tive relatos também de alunos que pagaram o atendimento individualizado e não teve aquele resultado esperado. E aí entram várias nuances. O tempo não foi suficiente, o profissional não era especialista naquilo, né? As pessoas me perguntam da academia, mas professor, se eu fizer academia, pô, vai para academia. Mas pelo menos uns 3 meses antes, vai fazer um treinamento especializado naquele concurso que você quer prestar. Porque a academia ela tem um caráter fitness, caráter wellness, é uma outra vertente, não é uma vertente agônica, porque o teste físico do concurso é uma coisa agônica, é aquele momento ali, acabou. Então não é o perfil das academias. A academia ela tende a regular, pô, eu tô na academia, né? Então a gente treina regularmente, eu treino, a minha saúde é o tempo que o concurseiro tem que tirar para a saúde dele, entendeu? Então é isso que ele tem que separar dentro do planejamento de estudo dele, tem que ter a hora de estudo muito bem controlada, dividida em 3 matérias, ele tem que ter o horário dele com a família, ele tem o horário dele para a saúde dele, para a hora de sono, isso tem que estar no planejamento. Até para tirar a ansiedade dele. Quantas horas de estudo você teve essa semana? Ah, não sei. Um concurseiro profissional, ele tem que saber quantas horas ele estuda de cada matéria, pô. E sempre botando mais tempo na matéria que ele tem mais dificuldade. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência natural a dar mais tempo àquilo que a gente gosta. Ah, vou estudar o quê? Português. Aí pega aqui o português e acaba porque ele gosta do português. Ai, física não, física é horrível. E é onde ele tem dificuldade. Mas isso é natural do ser humano. Precisa ali ser dosado. Equilíbrio. Você falou sobre o tempo. Existe uma quantidade mínima? Por exemplo, vamos supor que a prova seja hoje. Quanto mínimo, né? Quanto tempo antes ele deveria ter iniciado essa preparação? Bom, como eu disse ontem, né? Mas digamos assim, Fábio, não tem esse ontem. Qual é a realidade? Bibliografias falam de 12 a 15 semanas de treinamento para gerar uma adaptação fisiológica nova num corpo. E vai mudar de acordo com o teu histórico motor, com a tua garra,
Lá tem um perfil de aluno muito engraçado, que é o aluno que sacode a cabeça dizendo não. Posição, prepara, vai. Já vai com a cabeça assim, ó. Hoje eu apliquei um simulado. A menina deu a primeira volta na pista. Quando ela terminou a primeira volta, eu falei, eu acho que eu não vou conseguir, não. Olhei. E tu é evidente? Corre, pô. Conseguiu. Então, essa tendência a desistir é uma tendência de pessoas racionais. É uma tendência consciente. Você é assim. Então, eu preciso mudar isso em você. A fisiologia, desde da sociedade antropológica, ela é separada em um viés que fala sobre o corpo tende ao descanso. Esse é um princípio da fisiologia. Ele quer economizar energia, ele quer economizar o corpo dele. E o outro princípio é que diz que o corpo reage ao estímulo. Só que 99% fica aqui, ó. O corpo tende ao descanso. Conhece gente que dorme 10 horas por dia e acorda com sono? A tendência é piorar, porque o corpo tende ao descanso. Tem umas regrinhas que eu falo para eles assim, ó, tem uns sinais, hein, de que você vai passar ou não. O primeiro sinal que eu falo para eles é o soneca. Se o teu relógio desperta e tu aperta o soneca para ficar mais 10 minutos na cama, você tá com problema. Não chora não, irmão, tu faz isso. Porque 10 minutos não vai mudar em nada. Você não vai mudar isso. Ai, mas aqueles 10 minutinhos é mentira. Isso aí é o teu corpo aceitando que ele é fraco. E aí quando ela dá a primeira volta diz que não vai conseguir, a pessoa é assim. Aí eu entro com a outra vertente, eu grito pra ela, tá maluca, tu vai correr? Bora, pô! E aí eu dou aquele choque de realidade, ou você vai, porque senão tu não assume o cargo que você lutou tanto para conseguir. Porque eu costumo dizer que o cargo público, né? Eu sou funcionário público, estou já aposentado, mas eu passei mais de 30 anos, né, trabalhando, e eu lembro exatamente o sentimento que eu tinha quando eu estudava e ia fazer a prova. Eu nasci num bairro humilde, numa casa muito humilde, e um dia eu falei assim, depois de mim, ninguém vai mais precisar passar por isso. Então ele não muda só você, ou para você. A aprovação no concurso público, ele muda todas as gerações que vierem depois de você. O concurseiro não tem nem a magnitude disso. Ele pensa assim, pô, eu quero meu emprego, comprar meu carro, ter meu... Ele não faz ideia de que as gerações que vão vir depois dele, por exemplo, por recurso que ele vai ter, por ideias que ele já passou pelo aquele caminho e vai poder orientar melhor os filhos, os sobrinhos, os netos. E como eu estou aqui orientando, não sei quantas pessoas vão estar assistindo, mas orientando pessoas que eu nem conheço. Né? Mas foi uma oportunidade que eu tive de alguém que me orientou. Na minha época não existia nem essas mídias todas. Hoje a informação ela anda com muito mais velocidade. Né? No meu tempo era alguém que falava assim, cara, faz essa provinha aí. E tu fica assim, quê? E moleque, né, de comunidade, pô, quer soltar pipa, jogar bola. E alguém falou assim, eu com 16 anos eu passei no concurso público e com 18 anos eu já estava morando em São Paulo, depois fui para Brasília e com 21 anos eu já estava no Rio de volta. Nossa, interessante. Então é uma coisa que mudou a minha vida e todos aqueles que vieram depois de mim, com certeza vão colher esses frutos daquele momento que eu estudei, que eu me dediquei, que eu me empenhei. Mas no meu concurso teve teste físico. E a pessoa que me orientou falou assim, esquece não, hein? Você tem 4 provas para fazer. Aí eu, 4 provas? Intelectual, a médica, a psicotécnica e a física. Tu tem que se preparar para todas ao mesmo tempo. Então, no momento que eu decidi estudar para a prova, eu já me preparei para o teste físico, já me preparei para o psicotécnico, já fui fazer os exames regulares, ajeitar o dente. Tem muita coisa que reprova que nego nem sabe. Mordida cruzada, reprova. Leucopenia. Tem gente que tem que fazer um procedimento que é relativamente simples no coração, chama de ablação. Reprova. Se você souber antes, você vai no cardiologista, faz o procedimento, passa, tranquilão. A mordida cruzada, usa o aparelho antes. Leucopenia, que é a defesa do corpo baixo, tem tratamento para isso. Tem um outro também, que até tem uma menina que está com esse problema, é minha aluna, ela... Ferro, deficiência de ferro, tá anêmica. Anemia reprova. Olhei o sangue, tá anêmico, reprovado. E anemia você trata. Se não for uma doença, né? Se for um momento, você trata. Então é isso que o concurseiro tem que botar em mente. Ele quer fazer um concurso? Qual? O que é que tem nesse concurso?
isso. Cai matemática, português, física, teste físico, exame médico, psicotécnico. Eu vou me preparar para tudo simultaneamente. Eu acho que a diferença, talvez, entre o concurseiro que consiga com mais facilidade é ele ler o edital. Porque todas essas informações que você está passando... Primeiro estudo é o edital. Primeiro estudo é o edital. Às vezes pode ser um pouco cansativo ali, são muitas páginas, é muita informação, é muito conteúdo técnico, mas que vai dar todo o direcionamento que ele precisa para conseguir a aprovação dele. Se ele seguir certinho ali... Perfeitamente. Ele consegue. É só isso. Voltando um pouquinho falando do concurseiro que pode estar ali iniciando, né, nessa jornada, às vezes ele está sedentário e talvez com sobrepeso. O que você recomendaria? Porque ele às vezes não sabe por onde começar, né? Entendi. Como que ele começa? Por onde ele É uma dicotomia isso, né? Até em casa a gente discute sobre isso pra caramba. Por quê? Porque eu defendo que a atividade física não emagrece. Eu defendo isso. A atividade física não emagrece. Se você subir numa esteira e correr a 12 km por hora ou 10 km por hora durante meia hora, isso vai utilizar como gasto energético alguma coisa em torno de 350, 400 calorias, sei lá, 500 calorias. É um sanduíche do McDonald's. É um sundae. 2 sucos de laranja. E aí, se essa pessoa almoçar e tomar um suco de laranja, ela já consumiu o dobro de energia que ela usou. Então, o que é o sobrepeso e como ele faz para sair do sobrepeso? Para sair do sobrepeso, ele tem que estudar matemática. Porque é uma conta. Você tem que criar um déficit calórico. Se a minha ingesta diária é de 3.000 calorias, o meu gasto, o meu consumo, tem que ser maior que esse. Porque se for menor, não vai evaporar. Vai virar gordura. Entendeu? É claro que o exercício físico, eu falando grosseiramente, o exercício físico não emagrece. Mas, por exemplo, o cara que tem um músculo desse tamanho, ele parado consome, vou chutar, 10 calorias. Parado. O cara que tem um músculo desse tamanho, ele parado consome 100 calorias. Então, se o meu músculo tem uma secção transversal maior do que o seu, eu parado, eu estou consumindo mais energia do que você. Se a minha dieta ela tiver 2.000 calorias e a tua 2.500, além de eu consumir mais do que você, eu ainda ingiro menos caloria que você. Então, a minha tendência a emagrecer é maior. Entendeu? Agora, você vê lá uma pessoa com sobrepeso ou com obesidade na esteira, me dá pena. Quando eu vejo caminhando na rua, correndo, com a esperança de emagrecer, me dá pena. Ele tem que estar ali por outro motivo, que é a melhora da capacidade cardiorrespiratória. Não há remédio nenhum no mundo que melhore a capacidade cardiorrespiratória, que é a entrada do oxigênio e o fluxo de sangue pelo corpo. E a partir disso, tudo no corpo funciona melhor. Todos os hormônios, todas as glândulas que liberam os hormônios, todos os órgãos internos, todo o tecido, tudo melhora quando você melhora a capacidade cardiorrespiratória. E não tem remédio, é atividade física aeróbica. Aí eu concordo que você, mesmo acima do peso, faça a sua caminhada. Agora, não adianta tentar ser um atleta com o dobro do peso que você deveria estar, porque o pé começa a sofrer, depois vai para o tornozelo, vai subindo, né? Impacto, lei de Newton. Bate no chão, o chão devolve. E aí, tornozelo, canela, se passar pela tibialgia, o joelho. Quando chega na lombar, tua carreira acaba, né? Você não consegue mais, porque você põe muito peso em cima de uma estrutura que não está preparada para suportar. Então, em princípio, você tem que fazer um exercício resistido. O que é um exercício resistido? É contra uma resistência. É a famosa musculação. A musculação nunca acaba. A musculação é do tempo de Sócrates, que era atleta, lutador de Pancrás. Pancrás era o vale-tudo da época, né? O Sócrates, o pai da filosofia, ele era lutador de Pancrás, era um cara muito grande, muito forte. E já existia a musculação e já existia o aeróbico. Isso não é um body não sei das quantas, um cross não sei das... Não é. Não é. Estou falando de coisas que existem há milhões de anos e que nunca vai acabar. Então você precisa estar com uma estrutura forte para quando der o impacto, essa energia se dissipar na musculatura e não na articulação, no osso. Porque aí sim vem as lesões. E tem lesões, eu já vi aluno entrar para fazer o teste físico, eu aplicando, chorando. Não conseguia dar um passo. E aí deu a largada, ele deu um passo, ajoelhou e começou a chorar. Vai fazer o quê? Não conseguia pisar no chão. Então aí vem de uma orientação mal feita, né? Mal orientado, vem de uma estrutura frágil. Eu já vi uma menina quebrar a perna, e foi minha aluna essa.
Pô, professor, foi tua aluna e tu deixou ela quebrar a perna? Falei pra ela, não salta. Não treina salto. Ficou saltando 1 milhão de vezes na véspera da prova. Ela deu a primeira, eu tava olhando lá, ela deu a primeira volta. Na segunda volta a perna dela quebrou. Eu peguei a cadeira de roda da ambulância, botei ela na cadeira de roda, levei ela para assinar o recurso, porque ela tinha direito ao recurso. Só que o recurso é daqui a 15 dias. Eu sabia que não ia acontecer, mas vai lá, aí beleza. O médico olhou, tratamento conservador, né? O gesso 3 meses e tal. Aí no ano seguinte ela voltou 0,1 do concurso. Eu falei, vai me obedecer agora? Aí ela, pô, e aí passou, tá em Brasília agora. Ai, que maravilha. Beijão pra Carol lá, conseguiu. A gente fica feliz. Pô, é um filho, né? Cada aluno desse é um filho nosso aí que a gente ensina a caminhar, a correr e a voar. E é a realização de um sonho. Então, nesse caso, para essa pessoa que está com esse sobrepeso, que está com esse sedentarismo, a orientação que você daria seria ir iniciando e conciliando também com a questão da alimentação. Perfeitamente, orientado por um nutricionista para não fazer também nenhuma atrocidade. Hoje também o menino falou para mim, pô, tenho ido treinar sem comer. Eu falei, o carro não anda sem combustível. Para eu poder dar um estímulo para você, eu estou contando que está com o tanque cheio, né? Então, a alimentação ela tem que estar direcionada ao teu estilo de vida. Então, um profissional de nutrição vai te orientar da melhor forma para você encarar essa tua maratona de estudo, de treinamento físico. Tem alimentos que, eu não sou nutricionista, né? Mas dentro da profissão a gente tem cadeiras que falam sobre alimentação, suplementação, etc. E eu lembro bem da nutricionista que foi minha professora, Letícia Zen. Ela falava, tem alimentos que o cérebro adora. Alimentos, frutas vermelhas, morango, ameixa vermelha, maçã. Esses alimentos têm licopeno, beta-caroteno, flavonoides. E isso faz uma festa no cérebro, né? O neurônio faz uma rave lá, e fica doidinho, querendo trabalhar, entendeu? Então é importante ter essa orientação nutricional também. E até quando, você estava falando, né, que estava treinando salto dias antes da prova, até quando o concurseiro que está para fazer o TAF pode treinar? Os livros dizem que o corpo, ele precisa, o músculo especificamente, ele precisa de 72 horas para ficar 100%. Então a orientação que eu dou são 3 dias, deitadinho, tranquilão, sentado, evitar até ir à rua. Tem história, vou contar a história aqui de concurso 1000. A garota foi, saiu, torceu o tornozelo, perdeu o concurso. O tornozelo desse tamanho não conseguia dar um passo. Então, assim, ficar na moral, aqueles diazinhos que antecedem ali o teste físico, para não acontecer nada contigo, não se machucar, saber que aquilo dali quem treina joga. E a rotina também da prova, né? Eu falo para os alunos, pô, você vai fazer um concurso que vai varar a hora do almoço. E você está acostumado meio-dia a almoçar, quando der meio-dia, o teu corpo está pouco se lixando para esse concurso. Ele vai te dar fome, ele vai te dar sono. Porque todo dia, meio-dia, tu almoça e tira um cochilo. No dia da prova, tu acha que o corpo vai mudar assim do nada? Ele tem que criar uma rotina da prova, já uma adaptação. E essa adaptação entra naquele mesmo tempo que eu te falei das 12, 15 semanas para preparação física. Então, 3 meses antes da tua prova, tu já sabendo o horário, já vai entrando no ritmo do empurra o almoço para depois ou antecipa o almoço. Normalmente, o pessoal empurra o almoço, faz um café da manhã reforçado, né? Leva umas frutinhas vermelhas, um guaraná natural com bastante açúcar, como eu disse, o cérebro gosta de glicose. E aí ele empurra o almoço para depois da prova. Interessante que até essa preparação precisa ser levada em consideração. Muitos detalhezinhos que hoje em dia concurso público é muito disputado. É como um atleta de competição, 1 milímetro decide o campeão mundial do segundo colocado, entendeu? E sobre a rotina de treino? Por exemplo, a gente falou um pouco sobre os exercícios, né? Para quem tá buscando só bem-estar, qualidade de vida. Mas para quem já tá nessa reta final, você falou sobre 72 horas para você ficar melhor. Como seria a rotina de treino ali no dia a dia, né? Na semana? Todo dia? Tem que ter um intervalo? Entendi. Tem uma frase que diz que descanso também é treino. Descanso também é treino. De parte, né? Eu fazia com eles terça, quarta, quinta e sexta. 3 dias seguidos. 4 dias seguidos. Eu percebi que depois de 2 dias, o terceiro dia não rendia. E aí o último dia que eu queria descascar para ele poder descansar os 3 dias, que seria o sábado, domingo e a segunda, para terça-feira eu pegar ele de novo, ia por água abaixo. Então o que eu fiz? Eu tirei a quinta, deixei a terça que eu pego ele fresquinho e dou o treino forte.
No dia seguinte eu faço uma recuperação ativa com ele, trabalhando mais posicionamento, é aquela parte da imagem corporal que a gente estava conversando. Ele não sabe, acha que está na posição certa, mas a imagem que tem dentro do cérebro dele é diferente da imagem real. E eu olhando, eu sei. Aí eu vou criando uma memória diferente para a posição para ele já saber qual é a posição. Eu faço isso na quarta-feira e descanso na quinta. Aí ele recupera, na verdade, quarta e quinta, né? Porque quarta eu faço uma recuperação ativa, na quinta ele descansa, na sexta-feira a gente chama de sexta da maldade, que é o dia que a gente eleva ali o aluno no máximo dele, né? No submáximo, né? Que o ser humano não consegue ir ao máximo, mas ele vai no submáximo bem próximo de uma realidade do teste. E aí, aliás, a gente até ultrapassa, né? Se o teste tem que fazer 20 flexões, a gente faz 40. Aí com ajuda, aí tem técnica, né? Com ajuda, eu uso equipamento, elástico, etc. Eu vou dosando para ele sair bem fadigado na sexta-feira e ter os 3 dias para recuperação. Na parte da preparação dos exercícios, o foco é 100% no que está no edital ou tem algumas outras atividades ali para ajudar ele em outros sentidos? Essa pergunta é excelente. A pessoa fica assim para mim, professor, estou fazendo aquela máquina X, ajuda? O exercício, de uma forma geral, ele funciona dentro de alguns princípios. E um dos princípios é essa especificidade do movimento. Então, se você vai fazer flexão, tu tem que treinar a flexão. Não adianta tu fazer nada. Tem que treinar a flexão. E aí tem as variáveis dentro da flexão. Eu posso fazer um exercício de peitoral? Pode. Posso fazer um tríceps posterior do braço? Pode. Mas você tem que entender que a especificidade do movimento é o que há de melhor. Quer ver uma coisa que ninguém liga, e eu tenho muito esse problema no treinamento? Condução elétrica. O aluno não sabe qual é o músculo que ele tem que acionar para aquele movimento. Como o exercício ele é neuromuscular, o neurônio motor alfa ele sai da área motora no lobo frontal e inerva a placa motora do músculo. E ali ele recruta as fibras. Mas se tu não sabe qual é o músculo, como é que tu vai mandar esse sinal neural? Uma vez que o músculo é voluntário, eu tenho que mandar para ele, né? Ele não vai contrair sozinho. É onde eu tenho mais problema. Aí o aluno na hora da flexão levanta o pé. Aí o aluno diz que dói aqui. Falei, mas flexão de braço não usa essa parte. Dói aqui, não sabe nem onde dói. Então, muitas das vezes, eu tenho que construir nele uma identidade neurológica, neuromuscular, para poder ele fazer o movimento, saber pelo menos qual é o músculo que tem que doer, porque ele não sabe. E aí tem o recurso da pancadinha, né? Igual o neurologista faz no joelho, assim, de estímulo. Eu bato no fuso, né? Tem uma varinha própria para isso, e o fuso manda aquele estímulo doloroso para o cérebro, e o cérebro manda a resposta, uma via de mão dupla. E aí eu falo assim, vai fazer força onde está doendo, onde eu bati. Aí eu consigo direcionar o cérebro dele para atuar naquele músculo. Ele começa a pegar aos poucos. Eu vou passar a usar agora os eletrodos também, aqueles eletrodos que faz o FENS e o TENS, né? Muito usado na fisioterapia também, para recuperação de lesão, mas eu vou usar como estímulo neurológico, para ele saber de onde está indo o impulso e para onde tem que vir o impulso neural do músculo. E isso é uma coisa assim, que acontece muito para quem nunca treinou. Nossa, muito legal. Todos os recursos que são usados para você conseguir ir ali melhorando, a pessoa ficando mais consciente, né? Exatamente. Sobre o corpo dela e sobre o que precisa ser feito naquele momento. Tudo isso porque eu não tenho tempo, porque ele só vem me procurar na reta final do negócio. Aí eu tenho que criar recursos, né? Buscar ali através do que tem no mercado de melhor para poder atender o aluno. Entendi. A gente falou bastante sobre isso, mas eu queria reforçar, sabe? Deixar bem frisado. Qual é a principal diferença na sua visão entre praticar sozinho, fazer a preparação sozinho e com um profissional de educação física especializado para o concurso dele? A diferença é até um pouco óbvia, né? Você vai fazer o exercício, primeiro que você não tem a imagem corporal real formada no teu cérebro, que você não está se vendo. Por mais que você bote espelho e tal, não é a mesma coisa do profissional. Segundo, que o profissional ele tem com esses recursos todos que eu falei aqui, a pessoa sozinha não tem, nem sabe. Onde é que o cara vai botar o eletrodo? Onde é que é o fuso neuromuscular do músculo A, B, C? Ele não sabe, ele tem que estudar para saber isso. Então eu acho que o concurseiro ele já estuda muito. Então ele não tem que se preocupar com isso, ele tem que pegar o profissional daquela área e fazer com que funcione daquele jeito. Assim como na hora do exame médico, ele não vai pegar lá e vai fazer o exame dele ele mesmo.
Não, ele vai pagar para colher o sangue, não é isso? Exercício é a mesma coisa, tem que pagar, vai lá, profissional treinou, ou algum projeto, tem muitos cursos que tem um projeto. Eu trabalho com a Degrau já há anos, né? Os alunos treinam lá com a gente, então tem valor diferenciado para o aluno da Degrau, então a gente tenta ajudar ao máximo, né, o concurseiro para atingir o objetivo dele. Mas a diferença é gritante, né? Você treinando com um profissional, além de te dar toda a atenção e ter vários recursos para cada deslize que você der, é mais uma pessoa para te estimular o psicológico, tá te motivando, dizendo como funciona, o que você precisa para atingir aquele objetivo. Isso aqui é importante. Bem, no dia da prova, às vezes ele já está preparado, ele estudou, ele se dedicou, ele treinou, na verdade, né? Ele se dedicou, se empenhou ali durante o período certo de tempo, mas o nervosismo é uma coisa que às vezes pode tomar conta. E para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma dica, um conselho para essa galera. Por exemplo, agora a gente tem um pessoal que vai fazer o TAF da Polícia Civil. Deixasse um conselho para essa galera que vai fazer esse e os próximos sobre como manter a calma e fazer uma boa prova, porque ele está preparado para isso. Ele sabe que ele tem condições, ele está apto. Bom, para você que vai fazer a prova, seja ela escrita ou até mesmo o teste físico, quanto mais treinado, mais preparado você tiver, mais tranquilo você vai ficar. Isso é uma questão até óbvia, porque você vai fazer um simulado de repente alguns dias antes, e aí você já vê que consegue, vai chegar no dia com uma tranquilidade maior. Mas se você já é nervoso, isso não vai mudar. Você vai continuar nervoso. Você só tem que aceitar que você é nervoso e não deixar o nervosismo afetar a tua capacidade de raciocínio, a tua capacidade de recrutar toda aquela memória que você construiu ao longo do tempo que você estava estudando. Você não pode deixar o teu nervosismo tirar você do teu foco, do teu objetivo da tua vida, para mudar a tua vida e todas as gerações, como eu disse, que vierem depois de você. Você não vai chegar no dia do teste físico e ficar nervoso a ponto de não conseguir realizar a flexão ou não conseguir realizar a corrida. Essa adrenalina ela dura 6 minutos. É o que você tem que suportar. Depois de 6 minutos, eu tenho certeza que você vai se sentir em casa e vai fazer uma excelente prova e um excelente teste físico, desde que esteja bem treinado. E a gente falou bastante sobre a importância de procurar um profissional. Com certeza. Né, específico para poder ajudar ele. Fábio, muito obrigada. Eu que agradeço. O conhecimento que você trouxe aqui, eu acho que ajudou o concurseiro e todo mundo. Que bom. A gente precisa fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. E para isso você precisa compartilhar esse vídeo com um amigo que tem interesse em estudar para concurso público, principalmente na área de segurança pública, que é onde o TAF é cobrado. Se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar a gente em todas as redes sociais, tá? Porque a gente está sempre divulgando novidades, informações que você, concurseiro, precisa saber. Até o próximo Tá na Mira Degrau.